Boa noite a todos os irmãos, a todas as irmãs presentes. É uma grande satisfação participar de mais essa oportunidade que nós temos de poder refletir acerca do Evangelho, com vista à doutrina espírita. Vamos todos oferecer os trabalhos da noite, para a nossa irmãzinha Neuza, a fundadora da casa, e que tanto nos faz, de amor e de tantas bênçãos nos traz com essa casa maravilhosa que foi construída. A palestra de hoje é baseada em exposições de Divaldo Franco, Jorge Elahá e Haroldo Dutra Dias. O assunto que nos cabe conversar hoje é sobre Jesus, nosso mestre amado, Jesus, que é considerado o médico das almas, Então, quando a gente fala de Jesus, é sempre bom lembrar do Jesus apresentado pela doutrina espírita, que é esse mestre grandioso, um irmão nosso, irmão amado, grande educador de nossas almas, que estamos aqui em evolução na Terra. Ele que é o governador espiritual do orbe, nos acompanha há milhões de anos e acompanha a nossa evolução e torce por nós, como irmão nosso. E esse mesmo Jesus conhece a cada um de nós e conhece nossas virtudes, conhece nossas fraquezas, nossas imperfeições, nossos pontos fracos, nossos pontos fortes, e nos ajuda sempre. E esse mesmo Jesus, como coloca Divaldo, um homem incomparável, que não coube na história. Ele dividiu, o berço de Jesus dividiu a história em antes e depois dele. De tão grandioso que foi o seu pensamento, o seu psiquismo, todos os ensinamentos que ele trouxe para a Terra, com a proposta do Evangelho de Deus, o Pai, que ele sempre dizia. E pensar dessa perspectiva espírita a respeito de Jesus é imaginá-lo da altura de sua evolução espiritual, porque Jesus ele não cabe em nenhuma concepção humana, porque seria como colocar o mar num copo d'água. A gente não consegue conceber a grandeza de Jesus. Então, essa estrutura espiritual é superior a qualquer coisa que a gente possa imaginar. Portanto, deveríamos olhar para ele nas qualidades desse mestre amoroso, cujas palavras, cujos atos e ensinos só estão registradas no Evangelho para nos servir de exemplo. Eu não esqueço de uma frase que o Alexandre Sene fez aqui, uma das primeiras palestras aqui da casa. E no finalzinho da palestra ele falou: se a gente conseguir pautar a nossa vida na vida de Jesus, a gente vai ter grande chance de ser feliz, de ter sucesso na nossa evolução. Então, pautar a nossa vida na vida de Jesus é andar nos mesmos passos que Jesus deixou para nós. E quando pensamos em Jesus como médico das almas, é natural que pensemos nas curas que ele efetuou na sua passagem aqui na Terra. De fato, por onde Jesus andou, sempre muitas pessoas com amplos sofrimentos estavam à volta dele. Pessoas com doenças de nascença, com cegueiras, hemorragias, paralíticos, doenças variadas de pele. E Jesus sempre tinha uma palavra de carinho, uma palavra de conforto, e o seu magnetismo afetuoso trazia as pessoas para junto de si, para junto do seu ensinamento, e essas pessoas se sentiam curadas fisicamente. O certo é que muitas pessoas que foram fisicamente curadas por Jesus voltaram a adoecer. A história narra isso, porque a sua doença não estava no corpo físico, estava no espírito. Então,
aquela breve melhora que ela teve pelo apoio que conseguiu, né, do magnetismo de Jesus, aquele suporte espiritual inicial, a pessoa não conseguiu manter, e aí o corpo físico volta a adoecer, porque a doença não está no corpo, e sim está no espírito. Então, para que, quando essa doença volta, é porque a pessoa não conseguiu manter os padrões de pensamento, os padrões de sentimento que Jesus trouxe para ela, né, no suporte magnético deixado. E aí é natural que os sintomas físicos voltem a aparecer. E é também preciso lembrar que muitas pessoas conseguiram efetuar de maneira genuína a renovação espiritual e conseguiram fixar dessa forma a mensagem de Jesus e se sentirem e manterem a cura por um tempo prolongado, se sentirem saudáveis, né? É engraçado de pensar, mas 100% das pessoas que foram curadas por Jesus, todas elas morreram. Então isso é um fato, porque a morte é um caminho natural da existência terrestre. Jesus ele coloca num trecho, está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20, o reino dos céus não vem com aparências exteriores. O que ele quer dizer? Que o reino dos céus não está em grandes palestras, grandes mensagens, a gente fala alto, e sim em a gente sentir, né, e sentir a renovação interior que Jesus quer nos mostrar. Emmanuel acrescenta: os olhos humanos só podem contemplar o que está morto ou o que vai morrer, porque é natural, tudo que nós enxergamos está num processo que se encaminha para a morte, no plano físico. Construções, pessoas, terrenos, animais, plantas, tudo se encaminha para a destruição. Nada no mundo físico é permanente. Essa é a característica principal do mundo físico, é a sua impermanência. Então, tudo se renova e a lei da destruição faz o seu papel auxiliando a lei do progresso, porque tudo no mundo ele se transforma através de destruições e construções. Portanto, é sempre muito importante considerar que quando falamos de saúde, não estamos falando saúde do corpo físico, porque a saúde do corpo físico ela é relativa, porque o nosso corpo físico ele se encaminha, ele se degrada, né, naturalmente. É da natureza do corpo físico acontecer isso. E quando essa força, quando esse tônus vital ele vai se acabando, o corpo físico apaga, né? É a chamada morte do corpo físico, e liberta o espírito para novas oportunidades, novos ângulos da sua jornada evolutiva. Nesse sentido, é bom enxergar Jesus como o médico do espírito. Porque quem verdadeiramente adoece é o espírito, e quem preserva a saúde verdadeira é o espírito. O corpo físico é apenas uma janela, ele mostra o que vai dentro, o que vai no íntimo. E quando é refletida alguma doença, um sofrimento, né, porque isso estava já no nosso íntimo. Para ilustrar essa potencialidade do espírito, selecionamos alguns trechos. O primeiro trecho está no livro Ação e Reação, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Esse livro faz parte da série A Vida no Mundo Espiritual. É uma série de 13 livros. A gente pode maratonar essa série, né? Hoje em dia está tão na moda, né? A gente fala, eu estou maratonando uma série. Então, eu posso dizer isso hoje, graças a Deus, eu estou maratonando uma série. Então, são 13 episódios, uma história fantástica, cheia de conhecimento. Então, é um grande convite, né, também que eu faço, obter os livros. Aqui você pode achar alguns livros a preço simbólico. Então, é sempre muito importante a gente ir atrás desse conhecimento, né? Essa passagem que André Luiz conta, trata-se de um atendimento que ele faz junto a um espírito chamado Silas. Eles vão atender um rapaz que está sendo obsidiado pelos dois tios.
Os dois tios estão cegos de ódio e querem destruir a vida daquele rapaz, porque aquele rapaz ele herdou uma fortuna exorbitante do seu pai, só que o seu pai só conseguiu a fortuna após assassinar os dois irmãos. Então esses irmãos hoje estavam com muito ódio e queriam a vingança e queriam, através de tirar a vida, né, daquele rapaz, destruir a vida dele. E Silas faz uma pergunta para o obsessor de qual era o processo que permitia que eles conseguissem acessar a mente daquele rapaz. Ao que o obsessor responde: todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central. Lembrem bem, desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Então vejam que ele falou que desejo central. Esse desejo central, no nosso dia a dia, a gente tem vários desejos, né? Desejo de tomar água, desejo de sair, desejo de dormir, mas não são desses desejos que o obsessor está falando. Ele está falando de um desejo central, algo que nos faz trabalhar, nos faz buscar, agir. Esse é o desejo central. E ele continua: por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central, que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Então, quando ele fala reflexo, por que reflexo? Porque a gente emite e recebe pensamentos iguais aos que a gente está pensando. A gente falou aqui já de vibração e sintonia. Então, o pensamento, a gente entra num circuito de troca mental e esse circuito ele pode durar 10, 20, 30, a vida toda, onde a pessoa fica fixada num pensamento de ressentimento, pensamento de ódio, de vingança. No caso do rapaz, o desejo central dele era de acumular bens materiais e conseguir prosperidade financeira. Esse era o desejo central dele. Essa era a mola base do seu psiquismo, né? O obsessor continua, né, falando: desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa, em qualquer plano, através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso, a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, o escárnio é o reflexo do ironista e a irritação é o reflexo do desequilibrado, tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, olha o que ele fala, a gente conhecendo o reflexo da criatura que a gente quer corrigir ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Esse é o ponto. Em cima desse elemento, né, de fixação mental que obsessões muito simples acontecem, porque basta soprar a brasa, né? Obsessor nenhum coloca algo que já não esteja em nós, já não esteja dentro de mim, não tem elemento novo, tudo que nós já possuímos e é só superalimentado. Dessa forma, mas assim, por que a gente está falando desse atendimento, né, se a gente está falando de Jesus? A gente vai encontrar em outro livro, no livro Boa Nova, casos de pessoas que Jesus atendeu. Tem 2 casos muito especiais, não vai dar tempo da gente se estender muito em cima dos casos, mas o primeiro caso é Maria de Magdala. Maria de Magdala era uma cortesã, uma senhora de uma beleza
rara e que estava acostumada ao luxo, estava acostumada a receber presentes, estava acostumada a essa vida de prazeres fáceis, mas Maria de Magdala, após ouvir Jesus, foi ter com ele. E Jesus, como Jesus curava as pessoas, Jesus, ele conhecia o desejo central de cada pessoa. A pessoa se aproximava dele, imagine Jesus, com todo o poder de magnetismo que ele tinha, ele conseguia sondar o desejo central daquela pessoa e ajudá-la a sair daquele círculo vicioso em que ela se encontrava. E Jesus de Magdala ouve Jesus falar do amor, falar das bem-aventuranças, e quando ela ouve, ela percebe que no fundo de sua alma era isso que ela buscava, amar e ser amada. Ela só não sabia expressar isso da melhor forma. Então, o seu desejo central acabou escorregando, né, em desejos sexuais. Mas o que ela buscava era amar e ser amada. O que qualquer pessoa quer no mundo, né? Amar e ser amado. Então, Jesus, em sua bondade infinita, recebe Maria de Magdala e a ajuda. A história de Maria de Magdala, ela é excepcional, né? Porque ela acaba se mostrando um dos mais destacados, uma das mais destacadas transformações do Evangelho, né? Do cristianismo primitivo, porque ela sai dessa vida, vai até o Vale dos Leprosos e se doa aos filhos de outras mães. Ela não podia ter filhos, né? Então ela se doa como mãe de outros filhos e adquire a lepra, né? Ela é contaminada pela lepra, desencarna e antes de desencarnar, né, é colocado no próprio Evangelho que Jesus, depois de crucificado, apareceu para ela antes da mãe dele. Então apareceu para ela porque Jesus coloca para ela que ela havia conseguido passar pela porta estreita, havia conseguido a transformação. Foi uma transformação gigantesca que ela fez, né? Então a gente percebe o poder educativo de Jesus nesse caso. Tem outro caso de Bartolomeu. Bartolomeu era uma pessoa muito irritada, muito ranzinza, mal-humorada, e ao ouvir Jesus teve coragem de ir lá e conversar com ele, também se transformou, porque ele foi também afetado pelos ensinos de Jesus, e o desejo central de Bartolomeu também era adquirir prosperidade material. E aí Jesus, através de vários ensinos, a gente encontra no livro Boa Nova, a gente não vai conseguir ler, o meu objetivo aqui era ler um pouco do trecho, mas não vai dar tempo. Então procurem lá, o livro Boa Nova traz vários casos dos atendimentos que Jesus fez. Esse livro, ele é ditado pelo espírito Herculano, deixa eu ver aqui. Pelo espírito Humberto de Campos. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, Humberto de Campos traz todas as nuances do encontro, toda a conversa, o diálogo de Jesus com as pessoas e o depois também. É interessante no caso de Bartolomeu que Jesus usa do caso de Bartolomeu para narrar uma parábola, né, para nós. Eu vou procurar aqui. Ele, em face dessa transformação de Bartolomeu, ele coloca uma parábola que diz o seguinte, todos nós conhecemos, né? Está narrada em Mateus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto num campo foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. É a história de Bartolomeu. Ele se desfez de todas as amarras que ele tinha, amarras que prendiam ele à cobiça, à inveja, aos prazeres materiais, para buscar o que vem do Espírito,
o que Jesus trazia de ensinamento. Eu gostaria de terminar com uma carta que está no livro Cartas do Evangelho, que tem tudo a ver com o que a gente conversou hoje sobre Jesus, esse nosso grande irmão amoroso, que nos convida a cada um de nós a seguir os seus passos e também a nos curarmos, porque só Jesus cura. Eu, particularmente, posso afirmar que Jesus, esse irmão querido, que nos atende desde muito tempo, nos acompanha há milhões de anos a evolução da Terra, ele deixou-nos um caminho seguro, um caminho traçado. A gente pode, não precisa procurar em nenhum lugar por aí coisas materiais. A gente tem Jesus deixou um caminho seguro e que a gente vai conseguir o sucesso, mas não é o sucesso que a gente encontra na Terra, é o nosso sucesso, a nossa evolução e, quem sabe, um dia a nossa perfeição. Porque Jesus está narrado no livro Boa Nova. Ele conta, né, na conversa com Bartolomeu, ainda tem um tempinho, ele explica para Bartolomeu que Bartolomeu estava reclamando da vida, estava reclamando do governo, da moeda que estava enfraquecida, de todos os problemas de criminalidade, né, nenhuma semelhança com os dias atuais, né? E Jesus coloca para ele que ele não teria vindo a esse mundo colocar todo o ensinamento do Evangelho se ele não soubesse que a Terra viria a ser um paraíso, um planeta ditoso, um planeta de alegrias, de felicidade. Veja que gostoso, né? Ter essa mensagem e essa confirmação de Jesus. Ele continua até hoje, né? Nos ajudando, da onde ele está, através do seu reflexo de amor, do seu espírito. Essa carta que é narrada pelo espírito Casimiro Cunha está no livro Cartas do Evangelho, psicografia de Francisco Cândido Xavier, de título Atende a Jesus. Todo o apelo da verdade, do amor, da consolação, é Jesus que te procura, à porta do coração. Já pensaste? A mão do Mestre, que te alivia e te acalma, custou muito a despertar o íntimo de tua alma. Muita vez foi necessário que visses miséria e dor, a fim de experimentares os bens de nosso Senhor. Atende a voz de Jesus. Condição? Trabalho? Idade? Nada empana sobre a terra a luz da boa vontade. Busca vibrar no Evangelho. Reforma-te sem alarde. Atende agora. Amanhã, talvez, seja muito tarde. Então, que a gente possa ouvir esse convite, né? Amigo do nosso irmão maior, Jesus, e levar essa bênção para a nossa vida, na semana que ele se inicia. Muito obrigado pela atenção.